Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês do canal SBT. Eu vou deixar nas créditos totais do canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. E estreia do Botafogo na Libertadores não foi muito boa, perdeu o primeiro jogo, mas enfim, conseguiu jogar bola, mas acertar o gol que é bom, não está conseguindo. Igor Jesus está devendo gol. Pessoal, Arthur entrou e conseguiu ali melhorar um pouco o Botafogo no segundo tempo. Bora acompanhar aqui os comentários do programa, análise tática ali de Fernandinha. Também tem os secadores ali, Vene Casagrande e Pedrosa, analisando a estreia do Botafogo na Libertadores. Bora pro vídeo, mas antes se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like que nos ajuda muito. E se possível, o seu comentário, que é de extrema importância. Agora acompanhe comigo esse vídeo até o final, pessoal. O que aconteceu ontem, Lucas Pedrosa? O Botafogo fez um bom primeiro tempo, né? E o segundo tempo não foi bom. O Renato começou a mexer lá para os 15 minutos, tomou gol. No mesmo momento em que já estava todo mundo ali enfileirado para entrar, para fazer a primeira mudança, o Botafogo estava sofrendo o primeiro e único gol. Chegou a sofrer um segundo gol, mas que foi anulado, que foi uma falta em cima do zagueiro Jair. E foi um gol que foi um sono generalizado ali da defesa do Botafogo. O Barbosa e o Jair acabaram ficando vendido. Primeiro tempo com controle, mas com muita falha no terço final, com pouca letalidade, né? Sim. E um segundo tempo em que o treinador de lá botou aquele Guerra, deu uma mexidinha, travou os laterais, pressionou ali na defesa os laterais do Botafogo e o Botafogo ficou sem recurso para sair desse nó que o treinador da Laú deu no Botafogo, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Primeiramente, eu não entendi muito bem por que ele não começou com o Arthur. O Arthur que tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras e ele optou por colocar o Arthur no banco, não sei por quê. Um ponta-direita que gera jogo pra caramba. Apesar disso, o primeiro tempo do Botafogo foi bom. Eu brinquei aqui do Igor Jesus por ter tomado o cartão vermelho, mas ele fez uma boa partida, ele foi um cara extremamente inteligente e perigoso, só que o Botafogo não conseguiu colocar a bola na casinha. E de fato, no primeiro tempo dominou as ações, teve muitas movimentações ali bem feitas, digamos assim, no meio-campo. E repito, para mim o jogador mais perigoso do Botafogo foi o Igor Jesus, só que no segundo tempo tudo que foi feito no primeiro acabou não acontecendo no segundo. E tem que lembrar também que ainda é um início de trabalho, gente. Não tem por que a gente ficar aqui massacrando o Renato Paiva. Você tem que entender que o plano de jogo ele é montado para o que se inicia a partida. E obviamente só com o tempo que ele vai entender as trocas que ele vai fazer, quais são os mecanismos que ele vai usar e o que vai acontecer no segundo tempo para que ele possa também manter a intensidade e a regularidade da equipe. Ontem, o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mesmo antes das trocas, a equipe já tinha caído de rendimento e o gol do Diori, que inclusive jogava aqui no futebol brasileiro no Atlético Paranaense, acabou afundando o Botafogo de vez, que após o gol, pra mim, ficou desesperado. Jefinho entrou, o próprio Arthur depois entrou, o Elias entrou, e aí você começa a entender o que faz a falta, repito, de um grupo entrosado desde o início do ano. Porque isso pra mim é reflexo do quê? Os reforços, a gente brincou aqui do Ano Novo, só chegaram agora. Então o Botafogo tá iniciando essa temporada agora. Qualquer jogador que for entrar, tá sendo experimento. E o pior, o jogador que chegou antes, que é o Juan Cruz, o jogador que custou mais de 50 milhões de reais para os cofres do Botafogo, ele não entra. Por quê? Na minha visão, foi um erro do scout de ter pagado 8 milhões de euros no Juan Cruz, o jogador que deveria ter entrado para poder decidir a partida, só que não consegue por opção até do técnico mesmo. Então assim, eu realmente vejo um Botafogo ainda em experimento, ainda em formulação e repito, primeiro tempo foi bom, merecia ter ganhado o primeiro tempo. Só que no segundo tempo começou a dar mostras do que é uma equipe que não se preparou durante 3 meses. E aí você só está no momento de experimento. No momento de experimento em Libertadores, vai ser punido. E ficou espaçado, o Botafogo estava tão compacto, né? Muito parecido com o do ano passado, até no jogo contra o Palmeiras. O que é isso? É o Guerra que entrou? Ai, vocês são muito chatos, sério. Eu não tenho um minuto de paz aqui nesse lugar, o Vene Casagrande. Sabe o que aconteceu? O Guerra é o jogador que entrou no segundo tempo aí e pra mim mudou esse jogo aí da Laú. O Renato Paiva disse depois da partida. Cadê? Fala, Renato. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações. Nós não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade de Chile.
E isso aconteceu também contra o Palmeiras, né? Controle de bola ali no primeiro tempo também. Um Botafogo muito próximo, com volume, mas pouco letal. Isso aconteceu contra o Palmeiras e mais uma vez agora aconteceu contra a Laú. Quando tinha o jogo na mão, quando tinha um controle absoluto, não matou o jogo no primeiro tempo. Mas o que pegou o torcedor de surpresa, Veni, foi até o seu drone no início, antes da partida começar, em que o Renato Paiva escolheu o Arthur, botar o Arthur no banco e botar o Matheus Martins em seu lugar. O Santi ficar no lugar do Savarino ali, não necessariamente taticamente, mas no lugar que o Savarino não estava, e o Matheus Martins no lugar do Arthur. Como é que foi essa apuração que você puder contar e o que você achou dessa escolha do Renato? Bom, vamos lá, Fernandinha. Quando eu recebi essa informação de uma pessoa que fez parte ali da pré-eleição, eu confesso para você que eu fiquei com um pouco de receio até mesmo de errar a informação, porque eu não esperava. Eu acho que ninguém esperava a gente não que o esperava Arthur também. fosse ser reserva no jogo, na estreia da Libertadores, pela boa atuação que ele teve contra o Palmeiras. E depois que eu publiquei essa informação, muita gente foi pega de surpresa, inclusive pessoas que trabalham com o Arthur. E aí vem mais uma curiosidade. Uma pessoa que trabalhou com o Renato Paiva nos tempos de Bahia me chamou e falou assim: Vene, o torcedor do Botafogo que está assustado com isso vai ter que se acostumar. Porque aqui no Bahia, um grande problema que a gente teve com o Renato Paiva foi o fato dele não repetir muito escalação. Independentemente se um jogador foi bem, não quer dizer que esse jogador, no próximo jogo, ele vai ser titular. Não, o Renato Paiva, ele não é de repetir escalação. É um trabalho muito parecido com o Jorge Sampaoli, por exemplo. O Jorge Sampaoli no Flamengo, ele também não repetia escalação. É um estilo, uma metodologia de trabalho. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Não é porque com o Sampaoli deu errado no Flamengo, o Renato Paiva deu errado no Bahia, que vai dar errado também no Botafogo. Mas já fica o aviso aí para o torcedor alvinegro que o Renato Paiva ele tem esse estilo de trabalho. E a gente pôde ver que o Matheus Martins, começando novamente um jogo, ele não foi bem. Eu acho até que ele demorou para fazer algumas trocas. E no estilo de jogo assim que a gente pôde perceber, por exemplo, quando a Laú teve um estilo mais ofensivo, tal como foi o Palmeiras, o Botafogo foi muito bem. Quando a Laú percebeu que o ideal seria recuar um pouco, ser um pouco mais pragmático, digamos assim, não defensivo, o Botafogo acabou encontrando dificuldade. Mas foi o que o Pedrosa mencionou, é o início do trabalho, é apenas o segundo jogo do elenco profissional sob o comando do Renato Paiva. Então tem muita coisa, eu vejo muita gente falando assim, o Botafogo investiu mais de 500 milhões e não está dando certo. Como assim, gente? Não tem como você dizer que não está dando certo no segundo jogo. Muito pelo contrário, vamos fazer um comparativo com o ano passado. Nesse determinado momento da temporada, o Arthur Jorge estava em risco de nem se classificar para as oitavas de final da Libertadores. E no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Foi campeão da Libertadores e campeonato brasileiro. E ele pega já no andamento. Então, Eles têm uma estreia contra a LDU fora e perde. Eu acho muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento em relação ao trabalho do Renato Paiva ou até mesmo de uns jogadores que foram contratados agora. Mas eu acho que o Renato Paiva ele precisa rever algumas decisões. Essa decisão de começar com o Matheus Martins e deixar o Arthur no banco de reservas, eu considerei um erro. Não pelo resultado. Eu considerei o erro antes mesmo do jogo, isso já me chamou a atenção. Mas o Renato Paiva é o que trabalha no dia a dia, ele sabe o que é melhor pro Botafogo. Não dá pra apertar o botão do desespero, porque tem 2 jogos, e nem falar de, mas é paciência, como se o cara tivesse com a corda no pescoço. São 2 jogos ainda. E assim, são 2 jogos. O primeiro contra o Brasileirão, contra o Palmeiras fora de casa, e o outro uma estreia em Libertadores, que a gente sabe que na Libertadores não tem papelzinho lá que vai ganhar jogo. A Libertadores são detalhes, efetividade, letalidade, que foi o que o Botafogo não teve. Aliás, o que não dá também, ô Pedrosa, é para apertar botão de desespero olhando os números do Igor Jesus na temporada, né? Quantos os gols ele fez nos últimos tantos jogos. Tem dois pontos aí sobre os números do Igor estarem baixos nessa temporada, nos últimos jogos, na verdade. O primeiro deles é que o Botafogo não tem números bacanas na temporada, então, naturalmente, o jogador vai caminhar junto com o time. E, além disso, a gente ainda está falando de uma construção do Botafogo. Brinquei outro dia aqui que estava começando o ano do Botafogo, porque, de fato, está começando mesmo. O trabalho do Renato, as competições importantes, elas estão começando agora. Os bancos, o elenco que chegou, estão começando a entender o que é o Botafogo, qual é o jogo do Botafogo. A espinha dorsal ali vencedora, ela está intacta, que são os jogadores que já estavam. Mas a gente tem que ter o recurso do banco, isso é muito importante no futebol. E um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que o Igor, ele gera muito jogo. Ele não é o camisa 9 da letalidade, farejador de pequena área, que tá ali entalado e sempre na oportunidade. O Igor é o 9 novo.
O 9 novo que gera jogo, que jogo intenso, que tem mobilidade, que tem uma função cardiorrespiratória impecável, um cara que corre até o final. Ah, Fernanda, mas o 9 tem que fazer gol, concordo? E aí tem que ter que ser cobrado? Perfeito. Mas ele tá jogando mal, o Igor Jesus? Não. Pelo contrário, alguém falou que ele jogou mal ontem. Não, mas é porque tem um debate grande na internet, eu trouxe pra cá que a gente faz esses debates. Eu né? acho que assim, gente... Dos números do Igor que não são tão bacanas porque não estão gerando gol, mas ele gera muito jogo, né? A pessoa que fica massacrando um jogador individualmente com todo o contexto da temporada do Botafogo, ela não entende de futebol o suficiente para falar sobre o Igor Jesus. Porque assim, repito, gente, o Botafogo perdeu 3 meses de pré-temporada. É sério que o Igor Jesus, que chegou no meio do ano passado, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, sendo importantíssimo, é o problema do Botafogo? Não é. O problema do Botafogo é coletivo. É tempo de ideia de jogo, é tempo também para você poder, como eu falei aqui, ter as substituições engatilhadas e você saber se vai dar certo ou não. Ontem as substituições do Renato Paiva, para mim, são lá, vambora, vamos ver o que vai dar. Para ser muito honesto. Mas por quê? É culpa dele? Não é. A culpa é que o Botafogo ficou 3 meses se preparando de uma forma que não deveria. Sem técnico, sem planejamento, achando que o ano começava em abril. Não tem como não levar em consideração, visto a estreia que a gente viu ontem. O Igor Jesus é o problema do Botafogo? É lógico que não, né? Eu acho que só vale uma crítica em relação ao Igor Jesus a expulsão dele. Ele é um Aí jogador, sim. ele é um Incomum, jogador né, extremamente experiente e ele não pode dar esse mole. Ele vai ficar fora de um próximo jogo que o Botafogo precisa vencer. Então acho que essa é a única crítica que cabe ao Igor Jesus. E sobre esse número de gols, eu vou pegar aqui, tem um atacante que eu gosto muito que joga no futebol brasileiro, que é o Caleri. Se você pegar o histórico dele, ele não é de fazer muitos gols. E todos aqui estão de acordo que ele é um baita centroavante. Gera jogo. Ele gera jogo, exatamente. Então assim, não dá pra você Esse é o 9 novo, né, Vini? julgar um centroavante pelo número de gols. Perfeito. Você tem que analisar a Também partida acho. dele. E como você bem mencionou, gera jogo tal como o Caleri. Tem é uns o- que não geram jogo, mas fazem gol. Também, é. Ah, não. Sabe E gera quem um é? jogo também. Ele gera um jogo Não, também, mas esse, que aí, são... esse é o craque, mas tem um que já tem 12 gols só esse ano. Que é o Verrete, e tem um outro que tem esse mesmo perfil que eu adoro também, aquele 9 antigo, que é o Germancano. É o cara que é letalidade. São 9 diferentes, cada um nas suas características. É isso. Uns encaixam em um tipo de time, outros não encaixam. Os 2 tipos de 9 são muito interessantes. Eu sou fã do 9 antigo, mas também aprecio muito o 9 novo, que é o Igor Jesus. A gente tinha um Tiquinho Soares, que é muito distante do futebol do Igor e que não encaixou perfeitamente no jogo do Arthur. Porque o jogo do Arthur do ano passado, aquela intensidade, aquele jogo importado que eu falo, ele é um jogo que precisa do 9, que gera jogo, que é esse jogo do Igor Jesus. Então, o Igor, se a gente for lembrar no ano passado, os gols importantes do Botafogo, contra o São Paulo, foi o Almada. Final, foi o Luiz Henrique, ele é muito foi bom. o Alex Telles, Não, ele fez contra o fazedor Penharol. de gol. Mas ele Ele foi pra participou de seleção quase e fez tudo. gol, gente. Exatamente, Isso, Foi pra exatamente. seleção e fez gol. É pô. por isso que eu bato muito palma pro Pedro, porque o Pedro ele consegue juntar todas essas características aí e ainda sabe fazer gol. Ele é um único hoje Ele é fora da no curva. nosso futebol Ele é fora brasileiro, da porque curva. ele é a Aqui no mistura, Brasil, sim. ele é a mistura Ele do consegue fazer 9 tudo, cara. letal com o 9 novo, que é o que gera jogo. Ele ainda se reinventou também com o Tite, fazendo Sim. uma função diferente. Ele é fora de série. E é sua vez agora, Vene Casagrande. Ai, O meu Deus. Flamengo está na Venezuela. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Botafogo tenta a troca por Cauli, mas Bahia recusa e exige Savarino ou Igor Jesus. Pessoal, parece piada, mas é verdade. Porque o Botafogo procura ali por um meia e tinha Cauli do Bahia como prioridade, mas o negócio não deve acontecer. De acordo com o jornalista Elton Serra da ESPN Brasil, o clube carioca procurou o tricolor para sugerir uma troca. Matheus Martins seria contratado pelo Bahia, enquanto Cauli reforçaria o Botafogo. No entanto, o clube baiano fez uma contraproposta e deixou claro que se abriria conversa se a troca envolvesse Savarino ou Igor Jesus, sinalizando que Cauli é na prática inegociável. Savarino e Igor Jesus são os principais jogadores do Botafogo atualmente, sendo os recentemente do setor ali ofensivo que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024. Cauli trabalhou com Renato Paiva no Bahia e sua contratação era um pedido do treinador. Por fim, o meia tem alternado ali entre titular e reserva nessa temporada. São 17 partidas, sendo 9 como titular e 8 saindo do banco de reservas. Ele sequer entrou em campo na estreia do Bahia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians.
O Botafogo teve ali uma estreia para se esquecer ali da Libertadores e acabou sendo derrotado pela Universidade do Chile em Santiago por 1-0. E o Alvinegro foi melhor na primeira etapa, teve mais a posse de bola, mas criou pouco e falhou na hora das finalizações. Para a partida, Renato Paiva fez mudanças no ataque em seu time titular com entradas ali de Santiago Rodrigues e Matheus Martins. Com isso, o Alvinegro foi a campo com John, Vitinho, Jair substituindo Bastos, outros desfalques, né, do clube, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory e Patrick de Paula, Matheus Martins, Santi Rodrigues e Igor Jesus. O atual campeão da Libertadores e do Brasileirão teve lampejos ali de ofensividade durante a primeira etapa, mas não conseguiu capitalizar ali suas chances. Mesmo assim, chegou a ter ali 70% da posse de bola. A equipe de Renato Paiva foi pouco efetiva e só criou 2 chances claras de gols. Igor Jesus recebeu a enfiada de Santi Rodrigues e bateu para a defesa de Castelão. No final da etapa inicial, o arqueiro voltou a aparecer e fez 2 intervenções nas finalizações do Uruguai e do Matheus Martins também. Pessoal, o Botafogo joga bem, mas não consegue fazer o gol, né, pessoal? Tá difícil. Igor Jesus, que ele é como centroavante referência, ele volta, busca jogo, né, pessoal? Ele propõe jogo e assim estamos esperando a chegada de mais um atacante, um meia ali, né, pessoal? Um meia atacante que manda a bola para eles, que eles não precisam sair da área ali. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva no canal, deixa uma moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!